Buenas tardes, queridos oyentes. Carol tá toda inspirada no espanhol hoje. Gente, eu acabei de fazer uma prova de proficiência em espanhol e a última vez que eu fiz uma prova foi há 19 anos. Nossa, Tô me sentindo como um dos meus alunos. muito bem. Espero que passe. Eu acho que com esse tempo todo de vida nesse trabalho, o que não falta são boas histórias. Sim. Boa tarde, Valtim. Boa tarde, Tudo meninas. bem? Tudo Como bem? estamos? Estou bem. Feliz de estar aqui para aprender com vocês sobre autonomia. Ótimo. A gente já começa contando uma história, né? E aí a gente decidiu se reunir aqui hoje. Eu não sei mais usar os pronomes de português, tá? Eu posso falar um pouco de portunhol hoje. Hoje tá Peço liberado. Desculpa a nossos queridos oyentes. Mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte: se a gente tá minimamente nesse planeta, pelo menos o quê? Uns 20 anos, Liam? Nosso técnico tem 20 anos. Já tem história boa para contar. Agora, a pergunta que não quer calar. Toda história precisa ser viralizável? Eu acho que qualquer pessoa com mais de 30 anos, talvez 20, né? Talvez a gente tenha sido um pouco injusta aí no limite de idade. Toda pessoa tem que ter pelo menos uma história para contar, senão não tá vivendo, né? Mas acho também que existe uma diferença entre viver uma coisa, saber falar sobre ela. Tem gente que vive pouco, conta bem, às vezes até engana. Tem gente que vive muito e não conta nada, ou conta sem malemolência, sem substância. E aí também não interessa a ninguém. É verdade, eu costumo dizer que sempre que eu vou dar alguma capacitação de professores ou alguma palestra, eles me pedem a minha biodata, né? Que é um tipo de currículo ali que eles querem me apresentar. E eu sempre me pergunto a função disso, né? De que serve? Por quê? De nada importa o meu currículo se o que eu for falar ali não for transformar a vida das pessoas, não for pelo menos inspirar elas um pouco, né? Não Sim. importa os nossos certificados se os nossos alunos, no caso, não saírem transformados da experiência que eles têm com a gente. Então, assim, realmente acho que currículo conta só parte da história. E aí, eu fui fazer uma coisa que diz que a gente não deve fazer, né? Que é se googlar. Você fez isso? Mentira, eu googlei o nosso convidado. Ah, tá. Eu acho que eu nunca me googlei. Diz que não deve fazer isso. Vamos Eu fazer acho um dia? Será que eu vou me achar? Vamos fazer um dia. Bom, e aí, lá no LinkedIn, Também conhecido como LinkedIn. lá no LinkedIn eu descobri assim, ó. Lá tá falando. Publicitário de formação com especialização em marketing, mestrado em administração e MBA em transformação digital e futuro dos negócios. Uau. Achei chique. Mas Muito. sabe o que o LinkedIn não conta? Hum. O LinkedIn não conta que ele é pai do Luca, colecionador de figurinhas, fã de música e de futebol e meu primo favorito. E aí a gente queria que você contasse como a sua história se desenrolou e como que você conta a sua história também, né? Que afinal de contas a gente está aqui para isso. Bem-vindo, Walter Romano, também conhecido internacionalmente como Valtinho. Bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Nossa, eu acho que cada vez que a gente para tentar contar a nossa história, a gente inventa uma nova história. Não necessariamente uma mentira, mas uma versão que faz sentido naquele momento, né? E acho que história tem muito a ver com isso, né? Como você faz com que aquela narrativa faça sentido, porque é sobre o que você sente e o que os outros sentem também, não só o sentido no sentido de direção da história, de condução da história, né? Enfim, eu quando lembro porque eu fui fazer publicidade, eu falo, eu acho que eu errei. Talvez porque não houvesse nome para as coisas que eu gostava na época. Eu gostava de história. Eu gostava de ver TV pirata. Eu gostava de inventar brincadeiras que envolviam contar histórias. E acho que nos anos 90, publicidade era o que mais se encaixava nisso. Tanto que depois que eu percebi que foi perdendo a graça. E eu fui tendo mais consciência de que publicidade no lugar só persuasivo, que talvez seja o principal dele, ele é desinteressante, ele é repetitivo. Quando você entende que mídia é o conceito de repetição de mensagem, perde um pouco da graça. Eu não quero ficar falando a mesma história todas as vezes. E nesse meio tempo, eu tinha um encantamento pelo futuro, talvez seja essa a palavra, que vem de um lugar de curiosidade.
E aí eu experimentava com o computador que existia na época, que era um MSX, que eu tinha que botar uma fita cassete. E ela rodava 30 minutos para carregar alguma coisa para eu poder experimentar ou um jogo, ou uma microprogramação que não fazia quase nada, que eu ficava brincando ali. Mas um tempo de laboratório mesmo, assim, de pensar o futuro sem estar pensando, né? Eu acho que a ferramenta estava ali, mas para eu, de alguma forma, lá na frente, entender por que eu pude brincar com aquilo. E é essa conexão entre comunicação, publicidade, as histórias que tem na publicidade, criatividade e um olhar de o que a gente vai conseguir fazer com essa tecnologia um dia, foi se encontrar lá no futuro, no que na época, acho que nem se chamava isso, mas que eu comecei a me denominar como um profissional de comunicação digital, que era como a gente consegue conectar a necessidade de marcas existirem para o mundo, de empresas contarem suas histórias de uma maneira relevante para as pessoas, mas que não seja de uma posição do alto do morro, do alto da montanha e todo mundo lá embaixo assistindo, né? A tecnologia permitiu uma coisa mais horizontal, assim, de uma troca maior ali e de multiplicidade dessas histórias, não é uma versão única, né? Até hoje a gente fala muito de fandoms como inspiração para as marcas. O que time de futebol, o que artistas fazem é o estado da arte do que as marcas gostariam de fazer, de ter uma relação com seus públicos, sejam consumidores ou fãs ou o que for, que permita não só o conceito de fã como alguém que te adora, que gosta de você, mas como alguém que constrói a história com você. Você permitir que a sua propriedade esteja à disposição dos outros para que eles construam junto e você consegue criar uma muito mais riqueza narrativa em torno disso, né? Porque aí todo mundo vai contribuindo um pouquinho com a sua forma de enxergar aquela história. Não é só o que está saindo, como você falou, né, de uma fonte, né? Como as pessoas te percebem também te ajuda a se posicionar. E elas também contam como te percebem, criando histórias sobre você também. Então, a horizontalidade em dois sentidos, assim, né? Que é o que, se a gente for ver marcas, já estou dando um salto para aplicação agora. Sei lá, as marcas que as pessoas admiram hoje, Duolingo, Netflix, elas são faíscas de conversa o tempo todo. O tempo todo. Seja pelo repertório que elas têm, seja pela forma com que elas se colocam no mundo intencionalmente abertas à conversa e não a só impor a narrativa delas, né? Isso é muito legal. Eu fico pensando na publicidade, como você disse, né, de uma forma mais tradicional. Para mim, que sou consumidora, eu acho chato. Eu acho incômodo ver uma marca que fica ali martelando na minha cabeça, aparecendo toda hora, na televisão, no celular, e o celular a gente não tem escolha, né, sobre o que vai assistir ali. Então, eu gosto muito dessa reviravolta que você propõe. E é muito legal ver quem percorreu caminhos diferentes dos nossos converger para o mesmo lugar, que é a autonomia, trabalhando de forma muito autêntica. A gente quer autenticidade. E eu sei também que você ajuda empresas ou profissionais, eu não sei, a enxergar o lado mais criativo dos processos, a saírem desse lugar automático, engessado. E eu acho muito legal. Para mim, pessoalmente, criatividade não é só ter novas ideias. É também pegar o que já existe e conseguir enxergar de outros pontos de vista. E isso que você trouxe, para mim, já é novo. Que as pessoas constroem a nossa marca por nós, às vezes, né? Que é um diálogo realmente. E aí eu trouxe até um adesivo que eu mantenho aqui no meu computador. Mostra para aquela câmera. Tá em italiano e provavelmente espelhado, não sei. Mas é um trechinho de um texto que eu trabalhei numa aula, me lembrando de olhar o mundo de cabeça para baixo. Foi um soldado da Guerra Civil Espanhola que levou um tiro. E aí ele começou a ver tudo de cabeça para baixo e viu para sempre, pro resto da vida. Os médicos não conseguiram resolver. E aí eu fiquei inspirada, eu falei, não é mesmo, né? Virar de cabeça para baixo. Uma criatividade imposta. Uma criatividade imposta. Nossa, gente, que sofrimento. Imagina. Agora, vocês conversando, eu pensei uma coisa. Isso também que o nosso celular fica nos ouvindo o tempo todo, também é uma contribuição das conversas que estão acontecendo, né? Para também gerar alguma coisa, porém de um jeito meio que a gente ainda não fez muito as pazes com isso, né? Que eles estão ouvindo as nossas conversas. Tem um feedback meio forçado, né? É meio forçado. Então, assim, acendeu aqui uma luzinha também de que se o fandom é a conversa coletiva influenciando,
eles também estão nos espionando de alguma forma, né? Essas máquinas. Ok. A paranoia. Mas a gente queria entender como é que acontece o seu trabalho hoje. Não necessariamente apenas da parte técnica, mas essa autenticidade. Então, você falou agora há pouco que você escolheu publicidade, que era o que parecia ter a ver com tudo aquilo que te interessava, né? E aqui na nossa comunidade, né, na comunidade da autonomia, a gente fala muito sobre tudo que compõe esse profissional autônomo, que às vezes a gente tem que inventar profissões mesmo, inventar formas de trabalhar e nomeando coisas que de fato ainda não existiam. E eu acho que eu estou enxergando isso também na sua trajetória. Como que seria a sua forma hoje de atuar? Boa. E essa busca, né? Eu adoro linguagem também, então estar com vocês é ótimo. Busca pelas palavras, no sentido, seja de comunicação até psicanalítico, para se autoconhecer, é algo que me pega muito. O nome, né? Um nome em inglês, que até assustava algumas pessoas de uma das coisas que eu fiz recentemente, que é brand publishing. Uma coisa que você tem que ficar explicando o que é, mas é gostoso, porque ao explicar o que é, você mostra que é novo, que não é exatamente a analogia comum que alguém faria, né? Mas trazendo para a forma que eu trabalho hoje. Então, eu tive uma vivência muito forte em empresas, em grandes empresas. Acho que positivamente pude trabalhar em empresas líderes em seu segmento, na Petrobras, numa empresa de energia, óleo e gás, na Fundação Dom Cabral, uma escola de negócio, na MRV, que é a maior construtora do país. E aí, ao mesmo tempo que me permitia conhecer novas histórias, que são novos desafios, novas trajetórias, novas entregas de valor para o mundo e dinâmicas que essas empresas têm com seus públicos, eu via muita coisa em comum também, né, do ambiente corporativo. E lá no começo eu até trabalhei em agência também, que é uma outra forma de ver isso, né? As primeiras agências digitais aqui de Belo Horizonte. E em todas elas também eu comecei a ver o que era que me nutria, o que me desafiava ali. E ao mesmo tempo que era muito bom perceber que as pessoas queriam estar próximas de você por ter um olhar divergente, isso também era um choque cultural sempre muito grande nos ambientes, né? A brincadeira sobre inovação em empresa é que sempre vai ter um anticorpo. Ela é um sistema que quando você tentar fazer inovação, o sistema já se protege com o anticorpo para tentar matar a inovação. Tem que ter um ambiente muito, muito preparado para que as boas ideias ou transformações culturais floresçam no lugar. Nossa, sim. Principalmente essas empresas mais tradicionais, né? Ela não tem como, tem vida própria. Tem um jeito de fazer as coisas que por mais boa vontade você tem que ter patrocínio, você tem que vender da maneira certa. Então tem o storytelling no storytelling também, né? O teatro que você faz na corporação para que as coisas funcionem. Né? Jogo de poder, enfim. Mas eu não estou criticando, eu estou dizendo o que é, né? E aí isso às vezes eu falava, cara, é muita energia para isso e pouca energia para transformação, para construção das coisas. Então, acho que agora, esse ano eu completei 50 anos, mas o movimento eu comecei ano passado. Eu tive mais consciência de falar, vou tentar outra coisa. Então, já tive em agência, já tive em diferentes empresas e fiquei atento aos momentos que eu estava no trabalho e que eu falava, nossa, aqui foi legal demais. Via o meu olho e o olho de quem estava comigo brilhar e a gente perceber que estava construindo. Eu falei, como é que isso vira produto? Aí, isso não dei nome até hoje também. Para mim, um desafio hoje é transformar em serviço e produto que eu brincava que era ser o bibelô corporativo. Alguém tirava da caixinha de vez em quando para fazer umas coisas mágicas. E não que eu voltasse para a caixinha, mas eu voltava para uma expectativa de trabalho processual regular que eu falava, cara, tá, posso fazer isso, mas não é onde eu vou contribuir da melhor maneira, sabe? E é difícil falar isso, porque é uma consciência, o bibelô ainda é uma autocrítica, assim, né? Traga um nome. Gente... Pô, eu me sinto, quando eu falo assim, que o professor ou o artista, às vezes ele é meio entertainer, né? Que tipo assim, faz aí um negócio pra eu rir, né? Exato. Faz um negócio aí pra Traz empresa. Traz ele pra reunião. O bobo da corte, né? É o bobo da corte. Você deveria falar mais dessa reunião. Eu falei, mas essa não me pegou, essa eu não tô afim. Mas enfim, mas eu fui vendo o que tem de comum e eu falei, cara, tem várias coisas do lugar da curiosidade, da criatividade, do desafiar o outro a ser um pouquinho mais rebelde, um pouquinho mais inquieto, a buscar repertório diferente, a fazer novas conexões, que funciona. Que eu via que às vezes as pessoas estavam angustiadas, buscando um caminho novo, me traziam e a gente conversando, chegava num lugar diferente, elas, que bom. E eu era contratado por outra coisa, gestão de uma área que tinha uma atividade X e eu estava gerando valor no lugar. Ali que minhas metas, se for no lugar corporativo, não tinha nada a ver com isso.
E eu ficava, que loucura, eu sou medido por uma coisa e talvez eu esteja entregando valor em outra, assim. Olha só. Parece que é um pouco do que você falou no início, né? Que é a pessoa constrói quem você é. Então, o que você oferece é que entrega para o seu trabalho, mas não tem uma denominação Exato. fixa Exato. ainda. Ou talvez nunca tenha. Eu gosto do Márcio Libar, um palhaço que faz processos de imersão e criatividade e essa descoberta da vulnerabilidade no ápice, assim, ele faz uma jornada criativa que é como se você tivesse no processo seletivo para entrar no circo dele, e ele é o grande mentor. Eu participei de uma coisa, ele é genial. E aí, ele durante o processo, ele faz você se despir completamente até cair no fundo do poço. E a partir dali você brilha, assim. Nossa, enfim. que incrível isso. E ele traz uma frase que é: jamais será quem tu não és. Tipo, você está se adaptando para os ambientes, mas quando você vai trabalhando sempre para descobrir sua essência, sua potência, às vezes ela está sendo expressa, às vezes ela está sendo contida, e é o exercício que eu tento fazer hoje, máximo. Então, mas para concluir a resposta, assim, então eu hoje ainda continuo provendo serviços que contribuem para a construção de narrativa, e aí eu falo que não é só storytelling ou só construção de marca, eu gosto de estar atento à comunicação contemporânea, assim, para os dias de hoje. Como a gente constrói algo que vai ser relevante para um mundo que está em transformação. E não só porque está no livro do Kotler, de 1990, que ele vai readaptando para vender para a faculdade. Claro, tem... É aquele que tem, tipo, marketing 2.0, 3.0, 4.0. O livro dele tinha poucas atualizações, né? Mas ele começou a ver uma dinâmica de muito conteúdo e começou também a atualizar. Mas não estou criticando ele, é algo que precisa existir. Honrando as bases, como que você incorpora comportamentos, dinâmicas, outras formas de olhar para o mundo para que aquilo faça sentido. Então, eu gosto muito de estar nesse lugar, de construir, ajudar marcas a construir comunicação contemporânea. No desafio que elas tiverem. Por exemplo, na MRV eu estou participando agora de um projeto de corretores também. Eu saí, mas continuei como consultor deles. E abri uma outra frente que tem a ver com pessoas. Que era esse lado que eu falava, cara, eu faço e não sou visto por isso, a não ser por quem participou da conversa. E aí outras empresas têm chamado a gente para conversar sobre o que a gente brinca que era o futuro do trabalho, mas é um presente olhando para o futuro, porque as transformações são tão rápidas. A gente ajuda a desenvolver liderança, a sensibilizar sobre o que eu estou chamando das tensões culturais prementes que estão agora e que a gente tem que estar atento. E num lugar muito legal, que não é de certeza, é um lugar de um mundo que tem muita ambiguidade acontecendo. As coisas acontecem juntas e você tem que saber manejar as duas. Assim. E quando os professores, né, que estão na nossa rede partem para a autonomia, eu acho que tem muito sofrimento nesse lugar de você tentar se encaixar em algo que já existe, né? Definir. Eu ia fazer esse comentário. Cara, telepatinhas. É porque, assim, a gente vê muito essa aflição de colocar nome e de colocar lá missão, visão, valores. O que coloca na bio do Instagram, o que coloca no LinkedIn. Uma aflição, né? Eu acho que se a gente banca, né? Nunca serás o que não és, Jamais serás quem tu não és. Jamais serás quem tu não és. Se a gente... Né? E por isso que a gente está aqui, para dar a mão para todo mundo e fazer brilhar o que cada um tem de único. E isso também me faz pensar em outra coisa, que a gente precisa se comunicar o tempo inteiro, isso é fato, né? Em relações pessoais ou profissionais. E eu sinto que na nossa discussão, no nosso meio, e eu imagino que em outros também, tudo tem se tornado muito performático. Tá todo mundo tentando parecer interessante, inteligente, mais bonito, mais profundo, mais produtivo, e colocar lá na rede social que tá fazendo XYZ, e coloca o passo a passo de tudo, como se tudo fosse performance, como se tudo fosse personagem o tempo todo. E aí não sei nem se sobra espaço para ser quem se é de verdade. E aí eu e a Carol ficamos com uma pergunta ontem na nossa reunião, que é se ainda tem espaço para contar histórias reais e ainda mais, será que tem gente querendo ouvir histórias reais ou a performance ainda é dominante? Não, tem várias perguntas dentro da sua pergunta. Nossa, tem muitas perguntas, você fique preparado porque tem muitas perguntas. Mas, primeiro vamos falar de performance, né? Performance no lugar de desempenho, tanto de resultado quanto no lugar de acting, né? Do espetacular, de tá sociedade do espetáculo. De estar aparecendo. E as duas realmente existem hoje.
E tem um lugar da performance, no lugar, ainda falando de desempenho, conectado à eficiência, que é uma expectativa que as empresas têm e que elas portam para as pessoas. Eu acho que quem é autônomo tem que estar muito atento a isso, que existe uma pressão do tal capitalismo tardio de eficiência e performance. Quando você é indivíduo, é cruel, porque Sim. a eficiência que o acionista vai ganhar numa empresa não é a mesma que o indivíduo sozinho vai ganhar sem ele se sacrificar nesse lugar. Mas aí, isso aí, olhando para histórias originais e criatividade, talvez seja um maior aniquilador de criatividade. Porque a gente vai ter um monte de playbook de como fazer as coisas, o hacking daquilo, a técnica para aquilo. Entra no LinkedIn e diga, curta tal coisa para receber o material que eu vou te mandar. Todo mundo está repetindo a mesma coisa. Não necessariamente está tendo resultado. Então, eu acho que volto para o fandom, tá? Que eu acho que talvez seja um lugar de acolhimento e de potência mais interessante para indivíduos. Uhum. Como eu falei, até para marcas. Eu acho que indivíduos têm mais espaço para testar. A comunidade não precisa ser gigante. Aí eu vou entrar num outro campo, que há uma expectativa de que todo mundo vai ser a Virgínia. Sem pensar... Nossa, Deus me livre. Mas não o personagem, mas o resultado, ou um jogador de futebol, ou a Beyoncé, ou as Kardashian que originaram grandíssima esse escala, lugar da né? vida exposta ali, mas não tô nem falando da forma de conteúdo. Eu tô falando de achar que vai ser a televisão digital, de achar que vai ocupar esse lugar de redes sociais. E se esquece de que o lugar de comunidade é o mais forte que a gente tem hoje. Rede social, né? Que foi abstraída, né? Depois que ela virou timeline infinita, ela virou uma TV individual social também, que tem uma outra televisão coisa. de cachorro, que né? não é social também, né? É uma TV imaginada ser a mais relevante para cada pessoa. Gente, eu lembro que tinha uma hora que o feed acabava. Acabava. Tipo, você ia dormir. E era uma delícia. Eu botava em ordem eu perdi alguma coisa já tarde, vou dar só uma olhadinha. Eu via, não, chegou na hora tal, acabou. Parece muito com a coisa da televisão, né? Depois, mais tarde, a gente vai falar sobre isso. Mas isso, né? Você não escolhe tanto o que você tá vendo. Então, é um tema, não sei se vocês vão entrar, mas eu acho que ele é muito importante agora. Quando a gente falar de tecnologia, eu acho que ele é o tema central, que é agência. Agência, consciência da agência da gente, que a gente tem no mundo. Nossas escolhas, onde a gente quer atuar, o que a gente quer fazer. E é maravilhoso. Não vou aprofundar nisso agora, mas vou trazer aqui para mim a primeira contradição de tensão cultural que a gente começou a ver esse ano e vai piorar nos próximos anos, ou melhorar se a gente for otimista, que é a convivência, bota a agência como título, e a convivência de nós, a gente e agentes, que são o próximo passo, né, que já tá cada vez mais evoluído aí da inteligência artificial, que são seres autônomos, com regras, convivendo conosco, tomando decisão, fazendo compras, enfim. Para o contexto organizacional faz muito sentido, vou dizer só rapidinho, que os profissionais de RH já estão pensando como que eu vou gerenciar times que têm pessoas e profissionais sintéticos juntos. Então, olha que bololô mental. Sintéticos. Que eles deixam de ser profissionais de RH, talvez a gente tenha conversado isso, né? Porque eu preciso fazer não são todos humanos, mas não quero aprofundar nisso, mas a discussão de agentes... Caos. Só para eu concluir, porque senão a gente vai muito longe aqui. Mas ao discutir qual é o papel de agente ser humano, agente e nós. Agentes, a agência é a questão central nisso aí. A A gente não deixar a ação. a escolha. A escolha. Não a deixar agência. que as big techs definam qual que é o papel nosso. Que o papel suave, geral do humano e o papel individual de cada humano com o seu talento, suas potências, seus interesses, sua jornada. Enfim, mas esse foi só para... Acho que a palavra agência merece ser... A gente merece mergulhar nela. Tem a ver com autonomia também, né? Mas, totalmente. Eu quero fazer um parêntese cômico ou trágico. Não tenho certeza. Não, é trágico, na verdade. Eu vi uma notícia ontem sobre o Bumble, aquele aplicativo de relacionamento. Você já viu? Porque a Carol não é solteira desde que ela nasceu. Eu tenho amigos que usam. Tá. Então tá. Existe o Bumble, né? Esse aplicativo de relacionamentos, que agora vai ter uma inteligência artificial. Então você vai lá, conversa com a inteligência artificial, conta tudo que você quer num relacionamento e numa pessoa, e ela te responde, bate papo com você, e aí ela faz o suco do seu desejo na relação. E ela se conecta com a inteligência artificial de outra pessoa. Você não precisa nem escolher mais com quem que você vai se encontrar. Gente, Gataca. Vocês lembram do Gataca, desse filme do início dos anos 2000? Que foi a primeira coisa assim, que a gente viu de essa esquematização,
otimização via tecnologia que as pessoas não se apaixonavam mais naturalmente, mas era tudo programado de acordo com o potencial do DNA, combinativo do DNA. A gente já passou, Gataca já é ontem, Gataca já é retrô. Nossa, eu achei isso tão bizarro, e foi ontem, então tá super atual aí, tem muito Super da atual. agência, né? Vamos ver cada vez mais isso. E se relacionar é um risco tão grande que a pessoa não quer, ela quer mandar uma inteligência artificial no lugar dela. Eu estava aqui essa semana, eu vou fazer um parênteses do parênteses, ou um parênteses desconectado, mas o Valtinho está falando de fandom. Eu não sei se todo mundo sabe o que é fandom, dos que estão nos ouvindo, mas eu vou falar de uma coisa que aconteceu essa semana, e aí a gente pode explicar para os nossos queridos ouvintes, quem não sabe o que é fandom. Essa semana eu espontaneamente recebi muitos feedbacks de alunos, queridos de formas diferentes, e aí eu fiquei achando que eles são um pouco o meu fandom. A forma que eles me enxergam, né? Quer dizer, o fandom é o quê? É o kingdom dos fãs, é o reino dos fãs, não é isso? Isso. É a reação que as pessoas que estão ali te ouvindo, né, te observando, devolvem sobre você. E como que isso é importante, não apenas no sentido de, ai, parabéns, você é boa professora, mas de entender que eu não sou a mesma professora de 20 anos atrás, o aluno também não é o mesmo, o meio não é o mesmo, a mensagem não é o mesmo. Por que uma pessoa em épocas de IA pós-Gataca vai aprender inglês de um jeito tão analógico? Ou as línguas que você ensina, ou o português que eu também ensino. Eu acho que eu expliquei o que é fandom. Sim. A gente estava falando sobre performance, né? E aí eu parei um pouquinho para falar desse ataque bizarro do agente de IA. Mas eu estava gostando muito do que você estava falando sobre performance. Então, falei um pouco do performático, né? Dessa pressão que a gente tem para se mostrar na nossa melhor versão o tempo todo. Out. Mas sempre com uma tentativa de copiar o que os outros fazem, né? E aí entra num outro lugar que eu tenho estudado recentemente, que é tanta pressão por fazer rápido de uma forma que se acredita que funciona, que tudo está ficando igual. E é muito legal porque é tudo igual, vários exemplos que aparecem. Chama Gulay, uma autora turca que escreveu o livro que chama Era da Mesmice, The Sameness Age, que ela fala, cara, repare, vai ter o mesmo café que quando você entra, você fala, bonitinho, café bacana, em Belo Horizonte, em Nova York, sim, talvez na China, em qualquer lugar. Então tem uma estética que vai isso. A gente vai ter as mesmas músicas que teoricamente funcionam bem no Spotify, influenciando a criação das próximas músicas. A gente tem tipografia, as marcas estão perdendo serifa, ficando muito parecidas. Se tirar a cor, várias delas são parecidas, minimalistas do mesmo jeito. Enfim, qualquer campo que a gente for olhar, a gente vai entender que a busca por eficiência e uma crença de que há um jeito certo de fazer mais rápido leva tudo para um lugar muito parecido. Não que seja uma experiência nota 4, mas talvez fique sempre sendo uma nota 6 ali. E no tempo de inteligência artificial, que a gente deve lembrar que ela bebe do passado. A inteligência artificial, a gente esquece disso às vezes. Que agora ela vai criar um negócio original para mim. Ela é a melhor em buscar padrões entre tudo que já foi um data lake, né? Um banco de dados gigantesco que ela tem ali para tentar achar uma resposta que corresponde ao que você está buscando ali. Imagina quando, nos últimos anos, com muita mesmice sendo expressa, alimentando ideias, fotos, música, textos, sendo reprocessada daqui a pouco. Você falou do suco. Agora a mistura do tangue com que suco ali, o que está vindo ali daqui para frente. Então, assim, é necessário um espaço de resistência criativa. Quem vai ocupar esse lugar da resistência criativa que consegue ir além da pressão por eficiência e velocidade e também da facilidade, da abundância de ter todas as referências do mundo na mão ali, né? Ou na internet, ou na IA. Como é que você busca isso? Não que a originalidade seja parte do vazio, mas é construção no vazio a partir de outras referências. Como que você consegue fazer isso, né? O Jack Conte, que é o cara que criou o Patreon, né? Que é um site de financiamento de artistas, ele fala que não existiria os Beatles se a inteligência artificial tivesse sido criada em 1960. Porque não tinha nenhuma referência para chegar naquele lugar. Em alguns saltos criativos,
você olha para trás e fala, nossa, teve uma ruptura. Uhum. Então, como é que a gente cria espaço? E é em todos os campos, né? Criatividade não é só na arte, na música, é nos negócios, inventar coisas que não vão para o lugar óbvio, né? Da melhor estatística de padrões que a inteligência artificial pode achar ali. Né? E eu fico imaginando também que logo, porque essas coisas são muito rápidas, a inteligência artificial, talvez já deva estar acontecendo, já começa a ser autorreferenciada. Muito. Porque ela dá o twist dela ali na narrativa, né? Uhum. Ela conta a história do jeito dela, a gente já tem o estilo do ChatGPT, né? A gente já sabe que foi a IA que escreveu, sei lá, um post, por exemplo, já tem o próprio estilo. E fico pensando isso, assim, qual é se hoje ela está se alimentando do passado e hoje vai ser o passado de um futuro, só que ela não está entregando neutra, ela já altera, ela alucina, né? Qual que foi a alucinação dessa semana? O 3K, que a gente estava fazendo um roteiro, aí era assim, 3K de seguidores, mas aí o Google queria completar 3 quilos. Aí ele falava assim, de comida. Era de comida, isso mesmo. Ele queria autocompletar e ele não aceitava. O seguidor estava sublinhado, e aí você clicava para ser comida. Comida, alucinação. Que é o uso de 3K em 99% das vezes tem a ver com quilo e comida. Ele vai no padrão. Exatamente. Mas esse é muito óbvio, imagina os não óbvios que as pessoas estão aceitando e deixando rodar. Mas, enfim, e aí, eu acho fascinante esse... É porque é muito pouco tempo para a mudança que a gente está vivendo. Por isso eu volto na agência. Assim, a gente tem que estar consciente das escolhas e não ser levado. Vou trazer uma coisa... E não é para não usar, tá? Por isso que o melhor uso da tecnologia com essa intencionalidade. Por que vocês acham que todo mundo tem ChatGPT gratuito? Para usar. Para que eles queriam que todo mundo adotasse rápido. Não é barato aquilo. Não. Te oferecer e mesmo pago, tá? Eles têm prejuízo em quase todos os planos hoje. Eles precisam forçar uma necessidade humana de usar aquilo para depois ganhar dinheiro. Eles estão perdendo muito dinheiro ainda nisso. Sim. Então, assim, a gente é levado para um uso porque todo mundo usa. Enfim, então como é que a gente usa isso de um jeito que preserva um outro termo que é maravilhoso, que é a nossa soberania cognitiva. Assim, que são as coisas que a gente não abre mão. Você falou de intencionalidade, né? Acho que é uma boa palavra. E aí, sim, várias coisas que a gente falou estão dentro de um conceito de soberania cognitiva. O que eu quero pensar e o que eu não quero. Nossa. Eu tenho que ter direito de escolher o que eu quero pensar. O que eu quero fazer e o que eu não quero. Como eu me protejo de vieses algoritmos, que eu não sei quais são. Tem fórmulas ali que a gente não sabe. E todas elas levam para um viés de tomada de decisão ali. Como que a gente se protege de um neocolonialismo algorítmico? Porque são empresas de outro país que estão forçando dados, modos culturais de você agir a partir da resposta que ele traz. Extrativismo mental. Tudo que você faz vai para lá, vai para eles. A produção que a gente faz retroalimenta a inteligência que vai criar algo usando o que estava na nossa cabeça originalmente. Então, são várias camadas que, se a gente pensar, a gente fala, nossa, a gente está aceitando tanta coisa de um jeito louco, né? Então... Esse cara, quando eu tinha uns 9 anos, ele ficava me contando como é que o mundo ia acabar. E aí, 40 anos depois, ele continua fazendo novo, a mesma coisa. Sendo impactada. Não. Tem um documentário que vai ser lançado agora, chama AI Doc. Um diretor que tá com a esposa grávida, ele resolveu falar, cara, que momento ruim para ter um filho. Ele fala assim, o trailer fala isso. E ele resolveu entrevistar os líderes das principais inteligências artificiais. 2 não vão, quando vocês assistirem o filme, já diz um pouco, né, dos que não topam participar. Mas, enfim, a história é legal, porque conta momentos distópicos, momentos utópicos, nós vamos para Marte, mas se der errado, né? Mas o subtítulo do filme, do documentário, é AI Doc, porque eu me tornei um apocaloptimist. Que é a ambiguidade disso. Porque se você parar para pensar no tanto de coisa que dá para fazer, é incrível. Um otimista do apocalipse? Não, porque em alguns momentos ele acredita que vai chegar no apocalipse, em outros momentos ele acredita que coisa incrível, eu estou muito otimista com tudo isso. O tempo todo a gente vai estar olhando para essas ferramentas, podendo ter um viés positivo e um viés de catástrofe. A gente estava assistindo Fantástico, o ano era 1987. E o Valtinho me falou que com o aquecimento global, efeito estufa, falava, a gente não ia mais poder sair de casa. Aí eu, como boa ascendente em touro, falei, é só comprar um monte de comida.
Aí ele, aquariano, aqui na Autonomia a gente tem uma consultora astrológica que sou eu, fala, mas uma hora a gente vai ter que sair de casa. Aí eu falava, e aí? Aí ele, a gente vai queimar. Então, é esse tipo eu tô revivendo essa sensação Essa agora. sensação, a gente vai queimar. Mas eu tenho algo de bom para dizer. De acordo com as nossas previsões naquela tarde de domingo, não rolou. Por enquanto. A gente ainda então, não a gente precisou tá otimista estocar do comida. apocalipse. Mas falando de infância, né? Quando você falou lá no início que você suspeitava que seria publicidade, mas aí você acha que você errou, mas também não existia esse curso, e aí você foi montando as coisas para se fazer, né? Ainda enquanto não sendo autônomo, mas você já era autônomo nas suas decisões, a sua agência enquanto autoconstrução, né, do seu currículo, que não é o que está no LinkedIn. Você falou assim, e aí aí depois, no futuro, eu entendi, e esse futuro já é passado em relação a hoje, né? E eu tenho, um dos meus maiores sonhos é viajar numa máquina do tempo. Se eu pudesse escolher, eu gastava meus 3 pedidos do gênio pedindo para viajar numa máquina do tempo. E eu lembro, quando a gente era criança, eu e o Valtinho, a gente inventava uns futuros, assim, né? Dentro do que a nossa imaginação conseguia alcançar. A sua beliche virava uma espaçonave, o nosso jornalzinho feito à mão trazia nossas crônicas, né? Nossas impressões, as nossas paródias sobre o que a gente estava vivendo na época ali, na década de 80. E aí, eu queria te perguntar, assim, o que você vê que o futuro, de fato, conseguiu nos trazer dentro e fora do que dava para a gente imaginar lá nos anos 80? Eu acho que ele traz ferramentas para que todo mundo possa testar hipóteses mais rápido. Então, assim, antes era muito limitador, né? Assim, eu não tive, por exemplo, adorava contar história, eu nunca tive filmador. Eu fui comprar depois de adulto, quase nem usei, porque depois veio o celular, mas era aquele desejo contido ali, né? Hoje, de novo, essa complexidade, né? Da gente ficar refém da tecnologia, ela tá aí. Hoje, com um celular e uma mínima conectividade, dá para inventar muita coisa. E eu lembro que a gente inventava com fricção. Outro termo que eu quero trazer agora também, mas enfim. Pegava um gravador, entrevistava as pessoas, algumas vezes editava no jornal, outras vezes eu editava uma brincadeira minha, que era, eu fazia uma pergunta para a pessoa, ela respondia, depois eu pegava um outro gravador e trocava as perguntas e falava, olha o que você respondeu para mim. E era uma super brincadeira na década de 80. Era fake news. E eu ficava assim, cara, olha o que eu tô inventando, editando você do jeito que fake dava. News, ali. É tudo não, culpa sua. Eu inventei a edição não linear. Que hoje é normal. Mas era sempre expressamente dito que era uma brincadeira e não era publicado para os outros, né? Era para a própria pessoa, assim, era uma brincadeira no espaço. Mas aqui é um lugar de criatividade, né? De falar que assim, olha como é que a gente consegue... E estava no lugar de brincadeira de criança. Tava. Mas é isso, né? Tipo, de testar uma coisa... Será que é possível fazer isso? E a gente ficava se divertindo muito com isso. mas por que eu tô trazendo isso? Porque, cara, hoje isso... tá. A pessoa faz mágica, ela, né? Se multiplica, enfim, faz o que ela quiser hoje. Essa é a parte boa da tecnologia, né? Muito mágico. Muito mágico. Então, aí eu vou voltar no lugar da fricção. A tecnologia, ela é baseada em tirar fricção hoje. O Spotify, os caras ficam loucamente tentando diminuir 0,01 microsegundo de latência para você não ficar ansioso quando quer ver a música. A produção de conteúdo e a forma como ele é escolhido para estar numa timeline privilegia quem consegue atrair atenção também nos primeiros 2 segundos ali dentro. O iFood, como é que é fácil pedir comida? O Uber, os aplicativos de relacionamento. Então, assim, a mágica aconteceu. Só que junto dela, e aí eu vou falar do problema e depois eu vou falar de caminhos de negócio que podem surgir, de oportunidades que a gente tem. Só que de tanto tirar a fricção, a gente está tirando o que nos diferencia como humano. Por quê? É gostoso consumir, mas vamos pensar uma geração que não teve que se reunir com a família para almoçar. Ela perde alguma coisa ali. Ela perde. A gente tem um gráfico que mostra, eu estava contando para a Carol semana passada, que da geração que são os silenciosos, que é antes da guerra. Pré-boomer. Você sabia disso? The Silent Generation. Dos nossos avós? Sim. Tem um nome, nem sabia do nome, mas enfim.
deles para depois para baby boomers, geração X, geração Z, e agora alfa, tem uma escadinha assim de o hábito de almoçar junto tá Como sumindo. marcador. Tá sumindo como marcador geracional. Olha. Mas não some só o hábito de estar junto com a família, some o hábito de conexão social. E quando você perde conexão social, você perde repertório comum, que é um grande eixo de comunicação. Sim. Quem lê Sapiens e Harari, né, a contar histórias foi o que foi nos conduzindo como sociedade para levar para algum lugar em comum. A fofoca é um grande... Inclusive o brasileiro, família, tem uma pesquisa que fala família, fofoca e fé. É o que sustenta o Brasil hoje. Gente, eu adorei. E festa, são 4. E futebol. E festa. Nem tá o futebol. Futebol tá acabou, né, gente? Já era. E aí, a gente tem olhado com muita atenção para como a fricção, que era um sonho permitido por essas mágicas tecnológicas, tá nos desabilitando de grandes competências. Então, a gente perde resiliência, a gente não tem paciência nenhuma para esperar as coisas, perde capacidade crítica, porque você perde o processo. Sim. Imagina, você cozinhar é um processo, você aprende coisas ali, você descobrir uma pessoa que você potencialmente vai se relacionar, você toma toco. E o tomar toco é aprendizado. É aprendizado. Então, o Scott Galloway fala muito sobre isso. Ele tem um livro agora que chama Being a Man, sobre a masculinidade. É um professor da NYU, genial, que ele fala sobre como a geração dele, sim, deve ter uns 60 anos, deve para as gerações novas de homem um tutorial de vida que foi perdido aí. E aí essa geração chega agora. Ele tem uma pesquisa que ele traz no primeiro capítulo do livro, que é jovens de 18, acho que é 25 anos, Estados Unidos, enfim, tudo é um recorte, mas eu acho que tem possibilidade de alguma forma ser visto globalmente. Nunca tinham abordado pessoalmente uma mulher. E aí, gente, não estou falando nada de gênero para falar que o homem tem que abordar a mulher. Estou falando de uma senso geral, tá? Habilidades sociais. Habilidades sociais. Mas no caso ali, ele estava falando de jovens que tinham uma intenção de namorar alguém. E de 18 a 25 anos não tinham ainda abordado uma mulher, mas tinham certeza sobre o feminino, sobre o comportamento. Por quê? Tinha um letramento de Discord, de Telegram, de Twitter. Tem um alfabeto sem prática, pronto para o cara entender como é que são as dinâmicas. Então, não é só nos negócios, nos aplicativos. As pessoas, há uma atrofia de desenvolvimento de habilidades que partem... Muito manualizado, né? Não, tá invisível. Tá invisível, a coisa só chega. Não é construído, não é tried and tested, né? Você não faz e erra e tenta fazer de outro jeito. E qualquer método de aprendizagem o erro faz parte. O tempo faz parte. Parece que não tem espaço, né, para o erro. Mais uma vez, a performance. E aí só trazendo, enfim, a antifricção no seu estado da arte traz o paradoxo de que o melhor que a gente tem para ser humano está sendo extraído por falta de desenvolvimento. Quem é mais velho está perdendo, quem é mais novo não está tendo nem espaço para vivenciar isso, se conscientemente, intencionalmente, com a agência, criar momentos para isso. E aí a inteligência artificial ocupa o espaço mesmo das pessoas. Porque você pegar aqueles relatórios do Fórum Econômico Mundial, que saem todos os anos, as 10 competências mais valorizadas, criatividade, senso crítico, todas elas a gente está perdendo. Quando a gente está aceitando que a tecnologia decide tudo por nós, sabe? Então, uma coisa que eu vejo que cabe no espaço de autonomia de quem desenvolve produtos, serviços relacionados com as pessoas é desenhar intencionalmente como vão ser os momentos de conexão. E que eles muitas vezes precisam ter fricção, e isso vai ser dito. Aqui, nesse momento, é sem tela, é sem inteligência artificial, vai demorar mais tempo mesmo. As coisas levam tempo, né? Na lógica eficiente, poderia fazer 1 minuto, poderia, mas nós vamos demorar meia hora para fazer. Então, que aí já está sendo nominado isso, essa resistência como friction maxing. Intencionalmente, eu vou exercitar a máxima fricção em alguns momentos. Isso com executivos também, gente. Dentro de empresas está sendo dito, porque o vício de performar no jogo corporativo faz as pessoas usarem todas as ferramentas, dashboard, inteligência artificial, só que o cérebro vai fazendo assim. Falta a malemolência. E é isso, né, puxando a sua pergunta anterior, né, o performar da cena, do espetáculo, tem algo de
garantias. Eu quero garantias. A fricção é isso. A fricção não dá margem para não deu certo, né? Então eu quero garantias de que todos os aplicativos estarão comigo, né? Para que eu entregue uma coisa que não vão questionar, que não vão me interpelar, né? Que eu não vou ter trabalho. A primeira vez que eu ouvi a palavra fricção, sei lá, foi a super máquina. O carrinho da super máquina, que você sim. puxava para trás, carrinho de fricção. Isso ganhava momentum. Tração. Ganhava energia e ia, quer dizer... Eu inclusive, estava escrevendo uma coluna brincando sobre isso, que quando eu ganhava um carrinho na infância, eu falava, será que esse é de fricção? Isso! Porque tinha os paradinhos com a rodinha, coisa, e o que fazia isso. E é como se a fricção fosse dar vida para o carrinho. E eu acho que essa é a analogia para nós. Que lindo, a fricção gente, é anímica para nós, né? Você estava falando sobre autonomia e fórmulas, né? Eu acho que muitos professores chegam para a autonomia querendo respostas, né? E tem uma coisa que sempre me pega, e é muito... Eu acho que o tempo traz isso pra gente e assim, saber falar, cara, eu não sei, eu não tenho essa resposta, né? Muitos professores perguntam pra gente, mas vocês dão aula experimental? Vocês cobram por essa aula? Fica uma discussão terrível da fórmula mais ideal de se captar um aluno. Aí eu falo assim, ué, gente, eu marco uma entrevista para conhecer o aluno. Ele tem que saber se ele gosta de mim e se eu gosto dele. Eu mostro o contrato, eu mostro o calendário, a gente vê se vai um com a cara do outro. Vou cobrar por isso. Eu digo assim, não tem uma regra de... Não, depois você vai cobrar. Gente, vamos encontrar, vamos testar, vamos ver se vai dar certo. E aí está começando uma relação que logo se configura, vamos falar de pagamento, e deslancha. Mas tem um testar e errar, tem um experimento ali, e eu não tenho essa resposta. Professores, autônomos, tem muita coisa que a gente não sabe. A gente testa e depois conta para vocês. E que vocês deveriam testar também, independente de nós, né? Porque tem muita gente que chega querendo resposta. E eu acho que isso é uma característica das pessoas de forma geral, e não só dos autônomos que buscam a gente, de não querer, não estar disposto a gastar essa energia, a ter essa fricção. Porque perde tempo, porque precisa pagar a conta, a pessoa quer o manual mesmo, né? Isso, né, que faz parte, não só saber o idioma que você vai aprender, ensinar, saber a melhor forma de ensinar, saber como conversar com o aluno, né? E também o que tem de único, porque já falei em outros episódios, né? Vou falar de novo. Quando eu e a Joy nos conhecemos, eu falava com ela assim, eu sou artista, mas deixa baixo, né? E aí, com o tempo, a gente vai entendendo que tudo que você faz, e tem gente que vai me achar meio esquisita, tem gente que vai me achar legal, né? A pessoa vai escolher determinado professor pela fricção, porque senão tanto faz. Senão tanto faz. Senão você baixa um aplicativo qualquer, faz qualquer curso online, né? Então, por que os meus alunos estão comigo aí, sei lá, há 10 anos? E aí, às vezes, volta depois, vem adolescente, faz o Enem, vai para a faculdade, volta para um mestrado, né? Tudo isso é contato, é pele, é fricção, é o impacto que dá, é um raladinho, uma cicatrizinha que deixa de alguma marca, de um machucado que a gente também, às vezes, ajudou a curar. Gente, tô ficando muito sentimental. Mas calma. O Valtinho falou um negócio ali que a gente vai criando, né, nosso próprio currículo, nosso próprio repertório. Quero trazer isso aqui de volta um pouco e misturar com isso do... O que você não pode ser, quem você não é. Como é que é? Jamais serás quem tu não és. Jamais serás quem tu não és. Márcio Libar, pesquisem, ele é incrível. Fantástico. E ele é palhaço. Genial. Então, a gente também vem falando sobre características, né, que nos fazem quem somos, nos fazem únicos, nos fazem humanos, né? Tem um meme que fala assim, nunca imaginei que a resposta sobre ser humano era clicar em quais imagens representam semáforos, né? A gente chegou nessa alegoria, realmente, né, do que é ser humano. A gente precisa parar e provar que a gente é humano, né? Mas falando disso ainda de linha do tempo, Joy, você lembra que a gente estava vendo um vídeo sobre consumo de mídia? Lembro. A gente viu ontem? Foi ontem. Foi ontem na nossa reunião. Eu sou da década de... Na verdade, eu sou de 89, mas eu cresci na década de 90. Acho que... Eu fiquei pensando nisso nas histórias da beliche, da fantasia. Gente, bom demais, né? Mas, enfim, nesse vídeo que a Carol me mostrou, a gente viu que a minha geração foi a última geração a vivenciar o consumo de mídias em tempo real.
antes que tudo fosse hiperpersonalizado, né? Então, o que chegava para mim, chegava para o meu tio do interior. Chegava na rádio, chegava na TV, era o mesmo conteúdo para todo mundo. Tinha essa realidade compartilhada que você falou da hora do almoço. Como é que o termo que você usou? Repertório. Repertório. Tem gente que chama de chão comum, para nem falar de conteúdo. Chão comum. Consumir o mesmo conteúdo é um chão comum. Um chão comum. Isso. Essa é a realidade construída coletivamente, né? E hoje são realidades cada vez mais fechadas em bolhas individuais. Tudo está customizado, não, gente? Como é? Customizado. Pensando em outras línguas já. Com essa redução de ruído. Essa descoberta espontânea, ela não acontece mais. E a gente fala muito, né, sobre trocas de gerações, né? A autonomia tem professores mais jovens, assim, né, na década de 20, da idade de 20 anos, tem gente de 50 mais, quase 60. Então, nos interessa muito, assim, esse fluxo geracional. E porque realmente, assim, eu acho meio perigoso. O professor, né, a própria estrutura do professor, quer dizer, a gente está sendo contratado, nossa função é dar respostas, mas já não é tanto fazer perguntas, podemos dar uma filosofada aí, mas acho que o mais importante é a gente continuar sendo ensinável, né? Saber achar que, pela própria natureza do nosso trabalho, achar que a gente já tem todas as respostas, acho perigoso, né? Sim. É perigoso esse lugar. E ter humildade, né? Saber rever uma ideia, desaprender alguma coisa, mudar de opinião. E aí eu queria saber de você, Valtinho, isso, assim, em que essas gerações mais novas estão trazendo, que talvez a gente tenha dificuldade de entender, se é que a gente ainda pode falar de geração, né? Nossa conversa ali antes de começar a gravar, será que a gente pode ainda continuar falando de geração? E o que vale a pena desaprender e reaprender? Como que você está enxergando isso hoje? Acho que primeiro vale a pena para todo mundo a consciência de autoaprendizagem como algo fundamental, né? Porque se está tudo mudando, achar que sabe tudo é o maior erro que a gente pode ter, né? O aprendizado nem sempre é óbvio também mais, né? Tem várias formas de explorar. Acho que é se colocar como aprendiz em todas as situações, com o outro, com outras gerações. Eu acho que essa troca é muito rica também. Então, eu vejo que esse contexto de uma geração muito de tela faz com que talvez o etarismo diminua, porque ele seja mais... As pessoas mais velhas podem ensinar experiência que a pessoa nunca viveu. Vai ser novo. O velho vai ser novo. Vai ser novo. Não sei se é novo, né? Diferente. Enfim, ao mesmo tempo que o novo vive num mundo tão complexo que ele está desenvolvendo outras habilidades aí também. E assim, primeiro que eu tenho... Acho que sim, existem alguns marcadores geracionais, mas ao mesmo tempo você tem gerações novas que estão vivendo efeitos pendulares. Então tem gerações novas muito conservadoras, é uma coisa inesperada. Eu estava vendo um estudo brasileiro chamado Adolescência, que fizeram para entender o adolescente brasileiro de hoje. A Rita Almeida estava apresentando também, quem quiser pesquisar. Importante dar os créditos. Isso mesmo. E ela fala que estava sendo difícil entender no adolescente de hoje o conceito de rebeldia. Porque espera-se que o adolescente seja rebelde. E talvez aí a gente conversou, será que eles não são rebeldes? E ela fez uma apresentação, a gente conversou depois, a gente falou, cara, talvez eles sejam rebeldes de um outro jeito. Não é a rebeldia de transgredir explicitamente. Ele pode estar se rebelando a um monte de coisa no silêncio, no quarto, não sei o que também gera efeito também. Eles são muito silenciosos, né? É muito uma geração, né, que foi individualizada demais também. Mas ao mesmo tempo tem outros marcadores. Por isso que eu vou falar que não vou compor um geração Z. Olhando para outras pesquisas, um pragmatismo muito grande da geração Z. Porque ela olhou para a geração Y, millennial, que acreditou no propósito, não vou ter posse, a vida é experiência. E ela começa a olhar e fala, será? Quero posse. Meio mal. E ao mesmo tempo ela olha para... Aí olhando globalmente, né? O custo de moradia aumentando muito. Vamos mudar de assunto? Nos Estados Unidos, inflação que não tinha, passou a ter, mas enfim, nós falamos de transformação. Aí eles foram pragmáticos, eu estou em prefeito agora. Pragmáticos. Eu quero aprender uma coisa técnica que eu vou ganhar dinheiro rápido. Sim. E aí começa a mudar a dinâmica, assim, como é que a escola muda, como é que o que você ensina e as profissões que surgem começam a mudar ali também. Então, assim, estou trazendo, assim, são elementos que não óbvios, assim. Gerações aí, ser pragmática. Quem desenharia isso de alguém que vem depois da tecnologia?
Sim. O né? que resta, né, para ser... E aí eles vão abreviar tudo. E aí, tipo, vou aprender, se ninguém me ensinar, eu vou aprender no TikTok. Eles aprendem mesmo. Você falou aí de aprender um trabalho técnico para ganhar muito dinheiro, né? De ser mais instantâneo. Eu acho que isso é um grande aprendizado também. Porque a nossa geração romantiza muito o trabalho, né? Trabalho com propósito, trabalho o dia inteiro, trabalho com o que gosta e nunca Terá que terá trabalhar. que trabalhar mais nenhum Mentira! dia. Talvez eles estejam aprendendo a trabalho pode ser. definir limites mais claros, Limites né? mais claros. Do que Acho que que esse é um grande aprendizado. Porque é um desafio para a empresa que tenta se vender como uma segunda casa e o cara fala, cara, é trabalho. O que eu faço Casa na minha nada. vida é outra É uma coisa. cilada, tá? né? É uma grande cilada. Sim. Mas, Então, enfim, eu acho que tem muita oportunidade de pensar ofertas, aí olhando para quem trabalha, né? Para quem que está criando produto, serviço, uma comunidade, um mini fandom de clientes. Como é que você se diferencia olhando para esses sinais e entregando algo dentro do que você sabe fazer que possa fazer sentido? Então, voltando para o lugar da não fricção, das empresas que a gente tem conversado, a gente tem pensado em criar o que a gente tem chamado de design de conexão. Assim, como é que a gente usa o espaço, e olha que loucura, a empresa tem um problema hoje que é chamar o cara de volta, né? Tem uma grande pressão das organizações de trabalho presencial. Para uma geração, chamar ele de volta para o espaço de trabalho. Para uma geração que conheceu durante a pandemia o home office. E uma geração que já conheceu o trabalho em home office também. Então, você tem o que já trabalhou presencial, viu o home office e falou, opa, tem coisas aqui que eu gosto, e tem o que nem conheceu. E aí a gente falou, cara, agora você tem oportunidade. Então, eu tô dando um insight, assim, como é que o sinal, às vezes, que um contra-sinal pode virar sinal positivo. Cara, tá na mão de vocês têm uma empresa, vocês têm esse espaço físico gigante. Vocês viram pro cara e falam, você vai vir ou todo dia, ou 4 vezes, ou 3 vezes? Se você mandar o cara vir aqui para ligar o computador igual ele liga em casa, você tá perdendo a chance de falar, aqui eu crio conexões que você vai fazer coisas que são impossíveis de fazer distante. Criar outra dinâmica de trabalho. Mas aí tem que repensar o trabalho. Relacionamento, tem que repensar o trabalho. Então, só que dá bug a cabeça dos caras, porque eles querem pensar em eficiência e escala. Fala, mas como é que eu vou fazer isso para 20 mil pessoas? Sei lá. Se você quiser fazer para 2.000, testa, começa, faz para um grupo, vê. É o incômodo produtivo ali, né? Que vai levar tempo para você testar coisas. Eu conheço pessoas voltando para o trabalho presencial que estão muito felizes de voltar para o presencial. Mas é um espaço de conexão. Porque tá todo mundo sozinho mesmo. O cérebro das pessoas de forma... o cérebro social tá acabando. O pano de fundo que nós vivemos hoje é de epidemia de solidão desde 2023. Isso não foi revertido. A gente tem esse sinal de mundo acontecendo. E isso gera um monte de problema. Um monte de problema. Hoje cedo eu estava lá esperando para fazer minha prova e achando uma delícia estar dentro de uma escola. E pensando, nossa, eu gostava de trabalhar em escolas. Claro que a liberdade é uma droga muito forte, né? Achei difícil, assim, também não é todo mundo que, não é o tempo todo que aquilo vai nos agradar. E na balança, para o nosso perfil de trabalho, para o meu perfil de trabalho, hoje faz mais sentido, mas eu me forço a sair de casa, né? Eu me forço a encontrar com as pessoas presencialmente, porque isso aqui a gente podia estar fazendo do Zoom, de qualquer outra plataforma. Poderia, é diferente. Né? É diferente. A gente veio, a gente pegou o trânsito, a gente gerou fricção. Meu carrinho veio assim, ó. Então, a gente está falando aqui sobre adaptações, mudanças de comportamento e de cultura, e a Carol me contou que você também é professor, né? Como a maioria dos nossos ouvintes é também. E a gente gosta sempre de trazer para discussão, com qualquer convidado que seja, sobre alguma conversa sobre a cultura e as crenças do professor. E aí eu quero lançar uma polêmica. Com esse tanto de informação disponível hoje, com agentes, para que serve um professor? Nossa, o professor é um super mediador de interessância, né, cara? De interessância. A gente estava discutindo sobre utilidade, interessância. É muito Guimarães Rosas. Mas... Guimarães Rosers. Guimarães. Por quê? Não adianta, né? A tábula rasa acabou há muito tempo e agora ficou muito explícito isso, né? De uma lógica só conteudista não vai se sustentar. Mas o professor é quem tem que saber entender para cada aluno o que motiva ele e como ele cria uma jornada que aquele indivíduo vai se desenvolver a partir de um conteúdo programático clássico que existe, mas respeitando os interesses dele, criando desafios no ritmo que ele suporta, com as devidas fricções e devidas recompensas, enfim. E é muito legal, porque eu lembro de um professor meu que tinha o mesmo caderninho, e a gente descobriu no primeiro dia que era um caderninho muito velho.
de faculdade. Eu falei, Uau. cara, não, como é que o cara tá dando aula pra gente? Fresco aqui, com 18 anos, 17, 18 anos chegando aqui, ele tá mostrando que é o caderninho da década de 70 que ele dá aula até hoje. Nossa. Sabe? Então, assim, não faz sentido. Então, mas é óbvio, você tem eixos estruturais de conteúdo programático que você pode trazer esse frescor, né? Para propor dinâmicas, uma conversa. Acho que a horizontalidade, o mundo ficou horizontal. A gente tem que lembrar disso. Essa hierarquia de professor-aluno, ela tem que ser relativizada. Obviamente, não é uma... Tem alguma autoridade, eu brinco isso, que é autoridade com alteridade, vocês devem ter visto, que é como que a gente... Seu outro podcast. Como que a gente se apresenta como alguém que conhece e que está ali para facilitar e ajudar numa jornada, mas entendendo o outro. Não é do seu jeito. É de um jeito que funcione para os dois, né? A gente, às vezes, cai na cilada de ensinar como fomos ensinados, né? A gente quer que o aluno aprenda da forma que a gente foi ensinado e tem tanta coisa nova, né? Que apareceu nesse caminho, assim. Eu... Não sei, me alimenta muito, meu fandom me alimenta muito, no sentido de que quando você entende o impacto, né, que está tendo ali na vida do seu aluno e como que você acorda de manhã feliz, assim, não só quando o aluno marca aula você fica feliz, né, mas você está feliz do tipo de gente que está vindo até você. E a gente teve algumas conversas ultimamente, né, Valtinho, e você falou sobre a questão do mattering, né? Eu queria trazer de novo esse conceito. Muito. É um conceito que está super em voga esse ano, né? Uma autora que chama Jennifer B. Wallace. Tem uns vídeos dela, quem pesquisar consegue falar. Ela foi estudar as profissões que ela acreditava que o ator, né? O personagem naquela profissão era o cara mais... Tinha um senso de gratificação por estar realizando aquela profissão. I matter, né? Eu importo, uma importância. De se sentir importante para o mundo. E ela falou, bombeiro. Bombeiro é claro, porque o cara salva a vida o dia inteiro, né? E aí ela foi no batalhão que ela entendia que tinha maior incidência de salvamentos, descobriu quem era o cara que mais salvava e foi conversar e falou, agora minha teoria vai embora. Vou com esse cara aqui e vai dar certo. Aí ela perguntou pro cara, e aí? Como é que é você deve voltar para casa brilhando, né, cara? Você salva a vida o dia inteiro. Como é que é trabalhar nessa profissão que te realiza tanto? Ele falou, não. Como não? Não, tipo, mas como é que me conta seu dia? Lá, hoje teve um acidente ali, salvei, a gente abriu o carro, salvou umas pessoas, sei que, sei lá, de tarde teve incêndio, a gente foi lá, apagou, fez aquilo. Mas você não fica super orgulhoso, feliz? Ele falou, então, a gente salvou a Dona Maria, ela foi para o hospital, aí depois eu fui para o outro. Eu não sei se Dona Maria voltou para casa, se ela reencontrou o filho dela. Então tinha uma desconexão entre entre o fazer e o senso de importar o que ele faz. Isso foi um insight para eles começaram a criar um painel, que além do trabalho, eles conseguiam ver os próximos X dias de todo mundo que, de alguma forma, eles tinham afetado a vida. E é um afetar que você afeta e você é afetado por aquilo, né? Cria uma conexão muito forte. E isso virou no contexto deles ali de trabalho, uma mola propulsora de um sentimento positivo. E aí ela construiu depois a teoria dela em cima disso, de quanto a gente esquece do importar-se, né? Mas o importar, de novo, sempre tem duas vias. É assim, o quanto eu faço coisas que eu me sinto importante e o quanto o outro percebe que é importante o que eu estou fazendo para ele. Isso não é dito, também tem o lugar da produtividade, de eficiência, talvez de dificuldade de ser vulnerável e que isso conecta demais. E isso numa relação professor-aluno faz todo sentido. Assim, como é que você se importa com o outro, como é que ele se importa com você e só o fato disso acontecer cria uma corrente disso continuar acontecendo depois, né? Você abre uma porta, assim, né, do conceito de mattering. Assim, São relacionamentos. Eu acho que tudo que você falou hoje leva para o mesmo lugar de relacionamento e dessa retroalimentação de percepções e de impacto e percepção, impacto. E aí no lugar que você trouxe, né, do repertório, do chão comum, tem tanta coisa para a gente pensar nisso que a ideia tecnológica por trás disso é de máxima relevância. A sua timeline vai ser tudo que você acredita que é bom para você, e a da Carol vai ser a dela. Achando que vai te agradar ao máximo. Só que quando todo mundo é agradado, você perde a conexão. E não estou julgando se é bom ou ruim o conteúdo. A intenção é errada. Você não pode achar que vai ser o dia perfeito para ela, o dia perfeito para você, e onde que é o encontro? Talvez a função do professor, então, seja criar importâncias, né?
a gente está falando aqui interessâncias. É muito bom essa palavra. É. De onde que ela vem? Acho que é do Guimarães Rosa mesmo. Não é? Tem uma Interessância. cara de Guimarães Acho que ele usou isso mesmo. Essa conversa de hoje, então, com o Walter Romano tá tão boa que a gente decidiu transformar ela em 2 episódios. Então, aguardem que logo mais a gente continua com essa conversa muito interessante, cheia de interessâncias com o Valtinho.